Então, a própria exploração é um conceito que o Lincoln Seco aqui vai trazer para nós, vai falar que a própria exploração das colônias trouxe como consequência uma exploração ainda maior do trabalho dentro mesmo da Europa, certo? Isso é uma perspectiva bastante interessante, né, a esse respeito, porque se relaciona, pessoal, com algumas teorias que a historiografia vai trazer depois para tentar compreender essas desigualdades, não somente econômicas dentro de cada país, mas as desigualdades regionais, por assim dizer, espaciais, né? Ou seja, por que determinados continentes inteiros, como é o caso da África, ficaram pobres, né? Continuaram pobres, apesar de lá ter sido tirado grande parte das riquezas que a Europa conseguiu ter para si, né? E outros países se industrializaram e ficaram tão ricos, concentrando tanta riqueza. Então, várias teorias elas vão ser mobilizadas para explicar isso, né? O conceito de imperialismo ele começa a surgir lá no finalzinho do século XIX, já na década de 1860, e ele vai ser usado nos estudos históricos a partir do início do século XX para tentar explicar isso, ou seja, as países que primeiro se industrializaram eles começaram a fazer um movimento de expansão, né, das suas empresas, do seu capital, né, da sua força de trabalho para fora, ou seja, para outros continentes. E esses continentes eles foram explorados, né, sobre a lógica desses países capitalistas europeus. Por isso que esses países colonizados continuaram sendo pobres, porque a ideia foi que eles fossem usados, explorados sua mão de obra, seus recursos naturais, só para destinar riquezas para a Europa. Essa é uma explicação possível, certo? E dentro dessa explicação vão surgir várias outras, né? Então, no início do século XX, nós teremos a teoria do desenvolvimento desigual e combinado, por exemplo, né, uma teoria formulada pelo Leon Trotsky, que vai falar que o capitalismo não se desenvolve de maneira homogênea, ou seja, todos os países não se desenvolvem juntos de maneira igual, né? Existem desigualdades regionais, um país se desenvolve mais do que o outro em determinado momento, e por isso algumas nações elas são forçadas a dar saltos de desenvolvimento, né? Lógico que o Trotsky estava falando isso em relação à Rússia, né? Ele queria que a Rússia, o seu país, desse o seu salto de desenvolvimento, e na perspectiva dele, o salto para o desenvolvimento russo deveria vir na forma da revolução, como de fato aconteceu em 1917. Então, essa é uma das formas. Inclusive, o Trotsky escreve isso, né, a teoria do desenvolvimento desigual e combinado, no livro A História da Revolução Russa, primeiro capítulo do livro dele, né? Então, dessa teoria do desenvolvimento desigual e combinado, ou seja, o mundo não se desenvolve economicamente de maneira uniforme, mas desigualmente, né? Determinadas regiões mais avançadas do que outras em termos de crescimento econômico, vai surgir várias outras teorias que vão dar base para a historiografia pensar a história contemporânea ao longo do século XX, né? Nós teremos a teoria do desenvolvimento desigual e combinado no início do século XX, depois nós teremos, vai já surgir na década de 50, década de 60, a teoria da dependência, chamada teoria da dependência. A teoria da dependência é uma teoria já mais voltada para os países colonizados, para explicar como que o fato dessa economia, né, o sistema mundo que eles chamam, ter se desenvolvido dessa maneira desigual, como o Trotsky colocou, faz com que os países colonizados tenham uma relação de dependência econômica com as economias do centro, certo? As economias europeias, economias mais desenvolvidas, e depois passando essa dependência para os Estados Unidos no início do século XX, quando a Europa, por ter passado pela situação da Guerra Mundial, está economicamente frágil, né? Então, essa noção de centro, né, é onde o capital está mais concentrado, né? Durante o século XIX, era na Europa. Depois da Primeira Guerra Mundial, o capital migrou, de certa maneira, para os Estados Unidos, que era o único país que estava industrialmente ainda inteiro, por assim dizer, ao final da Primeira Guerra Mundial. Então, os centros de capital eles vão mudando ao longo das histórias. Se vocês observarem hoje, por exemplo, nós estamos tendo uma passagem, né, de potência econômica dos Estados Unidos para a China. O centro do capital está mudando. É muito curioso a gente estar vivo para conseguir observar esse movimento, inclusive, né? Mas a ideia é que, independentemente de onde esteja o centro do capital, as periferias, né, ao redor, os países que são dependentes, aliás, os países que estão fora, né, desse centro do capital, ou seja, desse centro industrializado, mais avançado tecnologicamente, comercialmente e economicamente no mundo, todas as periferias elas se tornam, de certa forma, dependentes. Então, uma teoria é ligada à outra, né? A teoria da dependência é ligada à teoria do desenvolvimento desigual e combinado, é uma derivação dela, por assim dizer.